Boa noite, Deus abençoe cada um de vocês. Vamos continuar a nossa leitura. Todo dia a gente lê um pouquinho, né? É bom essa leitura. Todo dia você ler um pouquinho da Bíblia, né? Quando você tiver suas horas vagas, você vai ler na Bíblia. Isso aí vai fazendo você se aproximar de Deus cada vez mais, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, quando você lê a Bíblia, você está conversando com o autor da Bíblia, que é Deus, né? Nós paramos naquele lugar onde que Jacó, né? Ele tinha dormido, né? E ele teve aquele sonho daquela escada, né? E os anjos de Deus desciam e o Senhor estava no topo daquela escada, né? Aí eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. A tua semente será como pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E a gente viu lá em Mateus 8:11, que virão do oriente e do ocidente para se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Aqui nós já estamos em Jacó, né? Então tá. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Jacó estava deitado ali no chão, né? Deitou, colocou uma pedra e estava vindo fugido do seu irmão Esaú, né? Ele estava indo para Padã Arã para arrumar uma esposa para ele, né? Então ele se levantou pela manhã, né? Tomou aquela pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. Betel significa casa do pão de Deus. Porém aquela cidade dantes era luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Colocando o Senhor em teste. Já não deu para mostrar que o Senhor é Deus, né? Você vê como que era aquele povo de antigamente, né? Lá no Egito mesmo, quando eles saíram, eles murmuraram, né? E eles conversavam com Deus, e aqui, né? Ó, aí eu terei o Senhor será o meu Deus. Ser humano é complicado. E essa pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então pôs-se Jacó a pé e se foi à terra dos filhos do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelha que estavam deitadas junto a ele, porque daquele poço davam de beber os rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço, né? Então tinha 3 rebanhos de ovelhas ali, deitados, né? Aí juntaram-se ali todos os rebanhos e removiam a pedra de sobre a boca do poço e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse Jacó: meus irmãos, de onde sois? E disseram: somos de Harã. E ele disse: conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: conhecemos. E disse: ele está bem? E disseram: está bem. Eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: eis que ainda é muito dia, não é tempo de juntar o gado. Dai a beber as ovelhas e ide apacentai-as. E disseram: não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem
e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Ou seja, era uma pedra enorme, então eles esperavam que todos viessem ali, para na hora que todos estivessem reunidos, eles tiravam aquela tampa daquele poço, e então dava água para os animais, né? E estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tá vendo? Há pessoas que falam que a mulher pregadora é permitido, porque Raquel era pastora. Mas ela era pastora de ovelhas animal, não era de ovelhas espirituais. Como o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Somos ovelhas do seu pasto, ele nos faz deitar em pastos verdejantes. Isso aí está se falando de ovelhas, né? Quando se fala na parábola, ovelhas e bodes. Então são as parábolas, né? Agora aqui não é parábola. Ela era pastora sim, mas ela era pastora por quê? Porque ela cuidava das ovelhas. As ovelhas de quem? Do seu pai, Labão, né? Não significa que ela era uma pregadora, né? Porque a Bíblia não permite a mulher pregar. Mas nós não vamos entrar nesse assunto agora, porque a gente entra em pontos doutrinários. Mas como nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos dando essa nota, porque mais para frente a gente vai ter que entrar nesse assunto. Por que a gente tem que entrar no assunto? Porque a gente está falando sobre a Bíblia. Então eu vou mostrar o que a Bíblia ensina, né? Não vou ocultar nada. O que está escrito vai estar escrito. Paulo falou, né? Que ela ganha 100 palavras. As mulheres idosas sejam mestras no bem, mas mestra para quê? Para ensinar as mais novas a serem boas donas de casa, cuidar do seu marido, né? Não ficar ociosa de casa em casa. Então, mestras do bem. A gente vai ver ali aquelas mulheres quando saíram do Egito, que elas queriam ajudar na obra, elas fiavam com a mão para fazer tapete, fazer cortina. Nós vimos Dorca, que ela era costureira, né? Paulo falou das irmãs que ajudavam ele no ministério, mas como? Às vezes hospedando, fazendo um alimento, mas não pregando. Pregando não, porque a Bíblia chamou 12 homens como apóstolos, tinha 12 patriarcas, né? Então quer dizer, nunca foi chamado para o ministério da pregação uma mulher, nunca. Você não vai ver isso dentro da Bíblia. Pelo contrário, Paulo falou, né? Que elas estejam caladas na igreja, e se tiver alguma dúvida, pergunta ao seu marido quando chegar em casa. Que a mulher não use de autoridade sobre o marido. Se ela não pode usar de autoridade sobre o marido, vale sobre o marido das outras, né? Então quer dizer, se ela está pregando lá em cima, quer dizer, não tem homem para pregar lá em cima, que a mulher representa a igreja, o homem representa a palavra. Quem é que representa a palavra? É Deus. E nós somos a igreja, nós vamos ensinar a Deus? Nós vamos subir em cima do púlpito, deixar Deus sentado lá e ensinar a Deus? Então é tudo representativo, tá? Mas aqui não é para convencer, tem a Bíblia para dizer, né? Paulo falou, recebi mandamentos do Senhor. Agora, se alguém quiser ser contencioso, a igreja de Deus não tem tal costume. Então, mais para frente a gente vai mostrar todas as escrituras, que tem escritura que endossa isso, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Raquel, ela era pastora, né, de ovelhas. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Você vê, aquela pedra tão grande, Jacó chegou ali e removeu a pedra da boca do poço. Como que ele fez aquilo? Né? Sendo que eles esperavam todos ali para chegar para tirar aquela pedra. Aí na hora que ele viu a Raquel, ele pegou e removeu aquela pedra e deu de beber para as ovelhas de Labão, né? Você vê como que é as coisas? E Jacó beijou a Raquel, levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã,
correu ao encontro, abraçou, beijou, levou à sua casa e contou ele a Labão todas essas coisas. Jacó contou tudo para ele. Então Labão disse: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, hás de me servir de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha duas filhas. O nome de uma era Leia, que era a mais velha, e o nome da mais nova era Raquel, a menor. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu te dê a ti do que a outro varão, né? Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel. E foram aos seus olhos como poucos dias, pelo que ele muito amava. Ele serviu ela por 7 anos. E para ele foi como poucos dias, pelo muito que ele amava a Raquel. E disse Jacó a Labão: dê-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha. Leia era mais velha, né? Aí ele trouxe e entrou a ela, né? Trouxe-lhe ela, né? Aconteceu que à tarde entrou Leia, sua filha, e trouxe-lhe e entrou a ela. E Labão deu a serva Zilpa, a Leia, deu uma serva para ele chamada Zilpa, deu para Leia, a sua filha, por serva. O nome dessa serva era Zilpa. Zilpa, tá? E aconteceu pela manhã, ver que era Leia, pelo que disse a Labão, né? Por que me fizeste isso? Não tenho te servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? Ó, uma vez já que Labão enganou ele. Está enganando ele, tá vendo? Porque ele serviu 7 anos por causa de Raquel. Quando foi para o casamento, ele pegou e deu a Leia no lugar de Raquel. Aí disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana dessa, então te daremos também a outra, pelo serviço de ainda outros 7 anos servireis comigo. Aí ele amava tanto a Raquel que serviu mais 7 anos, ou seja, 14 anos. Mas ele falou, ó, se cumpra a semana desta, né? Ele ia trabalhar uma semana por Raquel, Raquel ia ser dada para ele, só que ele depois ia trabalhar 7 anos de graça. Então te daremos a outra, pelo serviço de ainda outros 7 anos servireis comigo. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana dessa, então lhe deu por mulher Raquel, a sua filha. E Labão deu a serva Bila por serva a Raquel, sua filha. Ou seja, Leia tinha uma serva que chamava Zilpa, né? E Raquel tinha uma serva que chamava Bila, né? Então entrou também a Raquel e amou também a Raquel mais do que a Leia. Ele amou mais a Raquel do que a Leia e serviu com ele outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém a Raquel era estéril. Tá vendo? Por quê? Porque ó, a Leia, você vê que Jacó amava a Raquel, né? Então Deus, vendo que Leia, que era a que foi dada primeiro para ele, era aborrecida, né? Então abriu a madre dela, porém Raquel era estéril. Vamos ver, vai vendo como que Deus trabalha. E concebeu Leia e teve um filho e chamou o seu nome Rúben. Agora aqui nós estamos começando os 12 patriarcas, né? 12 homens nascidos de Jacó, Israel, 12 tribos de Israel, tá certo? Chamou o seu nome Rúben, dizendo, porque o Senhor atendeu a minha aflição,
por isso agora me amará o meu marido. Leia falou, né? Concebeu Leia, teve um filho e chamou o seu nome Ruben. E ela disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e teve outro filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. Concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora dessa vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado, por isso lhe chamou o seu nome Levi. Agora veja, Levi. Moisés veio de Levi. Os sacerdotes veio tudo da tribo de Levi, né? Só que ainda não está sendo falado sobre nada. Quais são os ministérios de cada um? Não está sendo falado nada. Só nasceram e está colocando o nome deles, de Levi, né? Então a gente vai vendo que mais no final, se você observar aqui, ó, até aqui ninguém está falando de sábado. Ninguém está guardando um dia da semana. Ninguém, né? Vai vendo isso. E concebeu outra vez e teve um filho, e ela dizendo: essa vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de ter filhos. Você vê que Judá era o 4º filho de Leia, a primeira esposa dele, era Judá. Levi era o 3º, não é isso? Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filho, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? É Deus que dá os filhos, não é eu, né? Estou eu em lugar de Deus? Estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse: eis aqui a minha serva Bila. Bila era serva de Raquel. Então ela pegou a serva dela, a Bila, e deu para Jacó. Aqui está a minha serva, entra ela para que tenha filho sobre os meus joelhos, e assim receba filhos por ela. Assim lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela. Olha como que era antigamente, vocês estão vendo? E concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou o seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó o 2º filho. Então disse Raquel: com lutas de Deus tenho lutado com a minha irmã, e também venci, e chamou o seu nome Naftali. Vendo, pois, Leia que cessava de gerar, Leia viu que ela cessara de gerar filhos, então o que ela fez? Tomou Zilpa, que era a serva dela, né? E deu a Jacó por mulher. 4 mulheres Jacó teve. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia: vem uma turba, e chamou o seu nome Gade. Depois deu Zilpa, serva de Leia, um 2º filho a Jacó. Então disse Leia: para a minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou o seu nome Asser. E foi Ruben era o 1º filho de Leia. E foi Ruben no dia da cega do trigo, e achou mandragoras no campo, e trouxe-as a Leia, a sua mãe. Então disse Raquel a Leia: ora, dá-me das mandragoras do teu filho. Aí a Leia disse para ela: já é pouco que hajas tomado o meu marido, tomarás também agora as mandragoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso se deitará contigo essa noite pelas mandragoras do teu filho. Aí ela comprou aquela noite com Jacó pelas mandragoras que Rubem tinha encontrado no campo. Olha como que eram as coisas, vocês estão vendo? Mas assim era a maneira de a terra ir se povoando, né?
Deus tinha um propósito disso. Agora você lembra quando Jesus veio, que falaram assim, Senhor, é certo darmos carta de divórcio e tal. Aí Jesus falou assim, no princípio não foi assim, assim como várias mulheres, foi Adão e Eva, um e um, né? Só que aqui agora, a coisa estava crescendo, mas você vê que o primeiro que teve duas mulheres foi quem? Foi da parte de Caim. Você lembra quando ele teve duas mulheres? Né? Então aquilo ali foi ficando como modelo, foi pegando, foi indo, tá, né? Mas agora aqui a gente está vendo que Jacó teve 4, né? Então ela comprou aquela noite com Jacó pelas mandragoras de teu filho. Vindo pois Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Léia ao encontro e disse, a mim entrarás, porque certamente te aluguei pelas mandragoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Léia, e concebeu e teve um 5º filho. Está vendo? Depois que ela tinha cessado a madre, aí Deus deu outro filho para ela agora, e chamou o seu nome Isacar. E Léia concebeu outra vez, e deu um 6º filho para Jacó. E Léia disse, Deus me deu a mim uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos, e chamou o seu nome Zebulon. Depois teve uma filha, e chamou o seu nome Diná. Agora repare bem se a filha de Jacó, com Léia, Diná. Veja o que vai acontecer, mais um pouco para frente, né? Vamos observar, aqui é uma filha, tá vendo? Só que ela não foi contada como as 12 tribos de Israel, foi os homens, não ela não entrou. Então você vê que, né? A mulher ela não está incluída no plano de pregação, de papéis importantes. Ela teve papel importante, é lógico, porque a mulher, os filhos vêm através da mulher. Maria, por exemplo, foi bem-aventurada porque concebeu Jesus. Ana foi a bem-aventurada porque concebeu Samuel, né? Joquebede, né? A mãe de Moisés, foi bem-aventurada também porque criou Moisés. Então os filhos eram criados de acordo com os ensinamentos da mãe, são mães bem-aventuradas. Por isso que ela é mestra para ensinar os seus filhos, ensinar as mais novas a serem boas donas de casa, boas esposas, entendeu? Esse é o papel das mulheres mais idosas, mais velhas, entendeu? É isso que a Bíblia ensina, e não ela se pôr num púlpito e ficar pregando para as outras, não, nada disso, né? Então, mais para frente a gente vai entrar. Então agora a gente está falando sobre Diná. Olha bem, observa bem, que você vai entender sobre essa Diná aqui, que é a qual eu estou falando, né? Então lembrou-se Deus de Raquel. Você vê que Raquel até agora não tinha nenhum filho, nenhum. Ele teve com Léia, com Zilpa e com Bila, mas com Raquel não tinha nenhum. Então lembrou-se Deus de Raquel, e Deus ouviu e abriu a sua madre, e ela concebeu e teve um filho, e disse, tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou o seu nome José, dizendo, o Senhor me acrescente outro filho. Está vendo? Olha só, tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou o seu nome José, dizendo, o Senhor me acrescente outro filho. Agora você veja que interessante, esse José, filho de Raquel, era o filho do amor. Você vê que José foi um personagem que se tornou governador no Egito, né? Porque ele foi odiado pelos seus irmãos. José aqui representa Cristo, odiado pelos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos. A gente vai fazer todas essas comparações aqui depois. Ele foi odiado pelos seus irmãos, por quê? Porque ele era ele era especial, ele tinha visões, ele tinha revelações, interpretações de sonhos, e o pai dele amava mais a José do que os outros, né? Por quê? Porque cada um, no sentido da palavra, pisou na bola, né? Pisou na bola com o pai dele, que era Jacó. Vocês vão ver o que eles aprontavam, né?
Por isso que é bom vocês lerem a Bíblia e entender, né, o que é isso. Porque a coisa é natural, nós somos seres humanos, nós somos sujeitos a todo tipo de tentações. Então a gente tem que se aproximar de Deus, pedir perdão, se consertar e assim por diante. Nós não era diferente deles. A diferença entre eles e as outras nações era Deus. Era isso que fazia a diferença. Porque Deus estava se identificando a esses. E aos outros Deus deixava, eles eram adoradores de deuses, ídolos e assim por diante. Agora esse daqui não. Deus queria mostrar a eles quem é Deus. Então Deus ele veio traçando um plano. Por isso que eu digo que o Deus do Novo Testamento, do Velho Testamento, é o mesmo Deus do Novo. O Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo, né? Então nós vamos entender isso. Agora é tudo por figura. José estava representando a Cristo. Foi vendido por quase 30 moedas, né? Pelos seus irmãos. Foi para o Egito, né? Foi para o calabouço. Lá no calabouço teve o copeiro e o padeiro. Um foi enforcado e o outro foi libertado. Jesus na cruz teve 2 ladrões, um à direita e um à esquerda. Um foi salvo, o outro foi condenado. Então a gente vai ver todas essas diferenças, tá certo? Mas ainda não, vamos continuar aqui. Ela teve José e disse: o Senhor me acrescente outro filho. Então ela pediu a Deus: o Senhor me acrescente outro filho. Então chamou o seu nome José. José era o quê? Era o homem das prosperidades. Então se Deus deu José, agora ela falou assim: então por que ela deu o nome de José? Porque o Senhor me acrescente outro filho. Então ele significa isso, já prosperidade, né? Então e aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão, né? Todos esses filhos lhes nasceram. Aí Jacó chegou para Labão e disse: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me os meus filhos, as minhas mulheres, ao qual eu te tenho servido, e irei-me, pois tu sabes o meu serviço e o que tenho feito. O que tenho feito? Então disse Labão: se agora tenho achado graças aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Disse mais: determina o teu salário e te darei. Então disse ele: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinha antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa, para ter o que é meu, a minha esposa, para os meus filhos? Eu vou ficar trabalhando para você sempre? E o que eu vou construir para mim, para os meus filhos, para minha casa? O que eu vou deixar para eles, né? Então ele disse: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isso. E aí ele fez um acordo com Labão: passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, todos os morenos entre os cordeiros e os malhados salpicados entre as cabras, e isso será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo que for salpicado e malhado entre as cabras e morenos, entre os cordeiros, ser-me-á por furto, né? Ou seja, eu roubei, né? Agora, eles estavam fazendo um acordo. Ele ia separar todos os gados malhados, todos os morenos, né? E esse será o meu trabalho, o meu salário. Então ele separou tudo. Então aquele que ele separou, os filhos de Labão pegou e levou para outro lugar para pastar lá longe, né? E Jacó ficou ali, continuou ali, cuidando do gado como sempre fez, né? Então disse Labão: tomara que seja conforme a tua palavra. Então, se passasse desse trato, tudo que Jacó tivesse, que não fosse assim, então seria por furto, né? Ser-me-á por furto, né? Então, separou naquele mesmo dia os bodes listrados, malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura,
e todo moreno entre os cordeiros, e deu na mão de seus filhos, e pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó, caminho de 3 dias. Então levou aquele para lá e Jacó ficou aqui, caminho de 3 dias, era longe, né? 3 dias, né? E Jacó apacentava o resto do rebanho de Labão. Agora, a partir daí agora, tudo que nascesse salpicado, malhado, era de Jacó, e os outros, tudo era de Labão, né? Então quer dizer, ele estava começando do zero, né? Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia, e pôs essas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, onde o rebanho vinha beber, e conceberam vindo a beber. Quando elas vinham beber, elas concebiam ali na frente daquelas varas, e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Todas que nasciam ali na frente daquela vara que ele descascou, né? Nascia assim, ó, listradas, salpicadas e malhadas. Tá vendo como que era? Labão não estava querendo ser esperto em cima dele, agora ele usou essa astúcia também, né? Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados e todo moreno entre o rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, aqueles que iam nascendo ele estava pondo à parte, e não pôs com o rebanho de Labão. Ia nascendo, ele ia tirando, né? Todos aqueles que nascessem ali, era dele, então ele ia tirando, e deixava os outros de Labão à parte ali, os que iam nascendo ele ia tirando, então aqueles que nascessem salpicado, malhado, listrado, era dele, então ele ia tirando. Então, diante daquela vara, nascia salpicados e malhados, então ele ia tirando, né? Então, sucedeu que cada vez que concebiam as ovelhas fortes quando chegavam, aí ele punha aquelas varas diante dos olhos do rebanho, nos canos, para que concebessem diante das varas, as fortes, as ovelhas fortes. Aí ela ia lá, dava cria, né? Aí era malhado, salpicado, aí ele pegava e tirava, né? Separava. Mas quando enfraquecia o rebanho, não pôs, ele não colocava as varas lá. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. Olha só, tá vendo? A própria palavra Jacó significa isso, enganador, né? Mas aqui, ó, se você observar, isso é tudo aqui no Antigo Testamento. Se você for observar lá na Galeria da Fé, em Hebreus 11, né? Hebreus 11, é da Galeria da Fé, ali não mostra nenhuma falha deles aqui, porque isso aqui é tudo humano, né? Isso aqui é tudo humano. Mas Jacó precisou ter um encontro com Deus. Ele teve que ter um encontro com Deus para ser mudado, entendeu? Então não fica as coisas por aí do jeito que pensa. Não, ele teve que ter um encontro com Deus. Nós vamos ver esse encontro que ele teve com Deus. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas e servos, camelos e jumentos. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que dizia: Jacó tem tomado tudo que é do nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda essa glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó, torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó, chamou Raquel, Leia ao campo e ao seu rebanho. Então ele estava ali e mandou chamar Raquel e Leia, as duas esposas dele. As outras duas eram servas de Raquel e de Leia, que era Zilpa e Bila, certo? Então ele mandou chamar as duas esposas, Raquel e Leia, ao seu rebanho, e disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo,
E vós mesmos sabeis que com todo o meu poder tenho servido o vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que fizesse esse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicado. Quando ele dizia: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listado. E assim Deus tirou o gado do vosso pai e me deu a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonho que os bodes que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. Ele disse: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito voto. Levanta-te agora, sai-te dessa terra e torna a terra da tua parentela. Volta com tudo que é seu: Raquel, Léia, Bila, Zila, Zilpa, né? Os 11 filhos, mais uma filha, todos os rebanhos, tudo, tira tudo e sai daí. Volta para a terra, para a terra do teu pai, a tua parentela. Então responderam Raquel e Léia, as duas esposas de Jacó, responderam e disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro, né? Porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito, né? Quer dizer, olha as próprias filhas de Labão falando, ó. Ele nos considera como estranhas, pois vendeu-nos, né? 7 anos por uma, mais 7 anos, 14 anos. Vendeu-nos, comeu todo o dinheiro, né? Porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Tudo isso que você conquistou agora é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faz tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó. Você vê que ele não fez nada antes de consultar suas duas esposas, né? E elas apoiaram no que ele ia fazer. Por isso que é bom, quando você for fazer alguma coisa, fazer em conformidade com a sua esposa, para não haver contrito, né? Porque senão depois você sabe, né? A falação, você sabe como que é, né? Você que é homem casado, você que é mulher casada. Então, você vai fazer alguma coisa, comunica com seu esposo. Seu esposo vai fazer alguma coisa, comunica com a sua esposa. Agora, a decisão, lógico, tem que ser do homem. Mas o homem não tem que ser aquele machista: não, é do jeito que eu quero, ponto final. Ele vai parar e analisar. Não, às vezes a mulher está certa. Ela tem razão em determinadas coisas. Então você vê que agora Labão ia fazer isso, Jacó ia fazer isso, chamou as duas esposas, né? E falou para elas o que ele estava pensando. Falou: não, tá certo, faz tudo que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado, toda a sua fazenda que havia adquirido, gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, a terra de Canaã. Agora ele estava voltando lá para Isaque, que tinha abençoado ele. Então ele ia voltar lá com tudo aquela herança, tudo que ele conseguiu lá em Padã Arã, né? Ele ia voltar agora para a terra de seu pai e ia ver Isaque. E havendo Labão ido a tosquear suas ovelhas, furtou, olha só, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha, ídolos. Olha o que a Raquel fez. Labão tinha ídolos, ele era levado por deuses lá. Você vê, por isso que no começo Deus falou: sai da tua parentela. Então Deus estava se dando a conhecer ao povo de Israel, né? Só que os outros eram levados a ídolos. E esse Labão tinha ídolos.
E essa Raquel aqui, a esposa de às vezes a gente confunde os nomes, né? Muito nome. A esposa de Jacó, ela pegou, furtou os ídolos do seu pai enquanto ele foi tosquear as ovelhas. Aí ela pegou e furtou, ela pegou aqueles ídolos que ele tinha. E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que ele fugia. Ele saiu fugido de lá. E Raquel pegou aqueles ídolos de seu pai. E fugiu com ele com tudo que tinha. E levantou-se, passou o rio, pôs o seu rosto para a montanha de Gileade e foi, né? E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. No terceiro dia, você lembra que tinha caminho de 3 dias entre um dia e outro? Então ele ficou sabendo. Então no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias. E alcançou na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite e disse: guarda-te que não falhes a Jacó, nem bem e nem mal. Deus está alertando Labão. Labão estava indo com fúria para cima de Jacó, com tudo, né? A intenção dele era tomar tudo de Jacó e voltar de novo para trás. Aí Deus apareceu para ele: olha, guarda-te que não falhes a Jacó, nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha, e armou também Labão com os seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste? Que te esquivaste de mim, levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Ele achou que ele tinha forçado elas aí com a espada. Vamos, né? Que fizeste? Levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e te esquivaste de mim e não me fizeste saber? Para que eu te enviasse com alegria, com cânticos, com tamboril, com harpa. Isso é o que ele estava falando, né? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas, loucamente, pois agora andaste fazendo assim. Poder havia na minha mão para vos fazer mal, mas o Deus do vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales nem bem e nem mal a Jacó. Tá vendo? Ele está falando aqui, ó: poder havia na minha mão para te fazer mal. Tá vendo? Ele tinha poder para fazer mal, mas ele não fez. Por quê? Porque o Deus, seu pai, ontem à noite me disse: guarde que não fales a Jacó nem bem e nem mal. E agora, se te querias ir embora, por quanto tinha saudade de voltar à casa de teu pai, por que furtastes os meus deuses? Agora ele está perguntando: por que você então furtou os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois que dizia comigo: se porventura me não arrebatarias as tuas filhas. Se eu fosse falar para você, eu tinha cisma que eu temia que você ia pegar as minhas filhas, meus filhos, tudo que é meu, e me despediria vazio, né? Agora, com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma para ti. Porque ele não sabia que Raquel tinha furtado aqueles deuses. Ele não sabia disso. Se ele soubesse, ele não tinha deixado. Mas ele não sabia, ela pegou ocultamente também, nem ele soube. Então entrou Labão na tenda de Jacó, na tenda de Léia, na tenda de ambas as servas, e não os achou. Saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel. Agora ele entrou na tenda de Raquel. Mas tinha Raquel tomado os ídolos e tinha posto na albarda de um camelo e assentara sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda e não as achou. E ela disse a seu pai, Raquel disse a seu pai Labão: não se acenda a ira nos olhos do meu senhor,
que não posso levantar-me diante da tua face, porque tenho o costume das mulheres, né? Eu não vou falar o que é esse costume das mulheres, porque eu imagino que vocês devem saber, né? Então, eu não vou levantar do camelo, né? Ela se assentou em cima, né? Os ídolos estavam ali naquelas coisas que colocam lá, e ela sentou em cima, como se fosse a cela lá, né? Então, e ela disse: não se acenda a sua ira nos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então, quando ele não achou os ídolos, então irou-se Jacó. Agora Jacó se sentiu valente e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido, havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa? O que você achou lá? Achou alguma coisa sua? Põe aqui diante de meus irmãos, aqui de teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Esses 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho, não comi nenhum dos teus carneiros. Não te trouxe eu despedaçado? Quando algum animal comia ali, despedaçava, ele pegava, trazia para Labão, mostrava que foi despedaçado, e eu pagava. Ele pagava, aquele que foi despedaçado, ele pegava e pagava, né? Não te trouxe eu despedaçado, e eu pagava. O furtado de dia e o furtado de noite da minha mão não o requerias? Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor, de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, 6 anos por teu rebanho, e o meu salário tem mudado 10 vezes. Está vendo o que Labão fazia? Labão era esperto também. Entendeu? E se Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: essas filhas são minhas, esses filhos são meus. Labão disse para Jacó: Labão, essas filhas são minhas, esses filhos são meus, esse rebanho é meu, e tudo que vês meu é. E que te farei hoje a essas minhas filhas, ou aos filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos um concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e ergueu uma coluna, e disse Jacó a seus irmãos: juntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegar-se adulta, porém Jacó chamou de Gileade. Galeede está escrito aqui, né? Galeede, não é Gileade, é Galeede, está escrito aqui. Então disse Labão: esse montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou o nome de Galeede. E Mispa, porquanto disse: atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos um separado do outro. Labão está falando aqui, ó. Atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres, olha só, se tomarem mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta a Deus, que é testemunha entre mim e ti. Agora, se você tomar outras mulheres além das minhas filhas, ninguém está aqui conosco para ver isso, mas Deus, né? Atenta a Deus, que é testemunha entre mim e ti.
Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, eis aqui está a coluna que levantei entre mim e ti. Esse montão seja por testemunha, e essa coluna seja por testemunha, que não passarei deste monte para lá, e que tu não passarás desse monte para cá, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naó, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor do seu pai Isaque. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão, e passarem e comeram pão, comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, beijou seus filhos, suas filhas, abençoou-os e partiu. Voltou Labão ao seu lugar. Foi embora. Bom, agora está tudo certo, está tudo resolvido, né? Então Jacó foi para um lado e Labão foi para o outro. E aquele montão ficou lá. Aquele não passa para cá e nem se passa para cá. Deus é testemunha disso. Não é certo? Então tá. Agora Jacó parte para lá. E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-nos os anjos de Deus. Olha só. Olha como a gente entra em terras profundas. E foi Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. Você lembra quando a gente conversou lá no início, em Gênesis, quando Deus disse: façamos o homem a nossa imagem? Você lembra quando foi que eu falei? Com quem foi que Deus falou ali? Você está vendo aqui, ó, que a Bíblia não fala sobre a criação dos anjos, né? Nós aprendemos lá que o diabo estava no céu, era um anjo que foi lançado para a terra, mas não fala a origem dele, né? A Bíblia fala lá em Ezequiel que estava no Éden, foi lançado para a terra porque quis estabelecer o trono dele. Ele é a antiga serpente. Nós já passamos por esse estudo, né? Agora, Isaías 45:12, olha o que diz em Isaías 45:12. A gente lê dessa forma, que é para vocês entenderem que a Bíblia ela é um livro real de tudo que aconteceu, que Deus existe, que existem os anjos, que Ele criou o ser humano, Ele criou todos os animais, criou a terra, as águas, tudo que há foi Ele que fez, né? Então isso aqui é a origem de tudo. Gênesis é o princípio, Apocalipse é o fim. Então nós estamos agora presenciando o final, que é Apocalipse. Então tudo que a gente vê hoje, nada disso é novidade, essas guerras que está tendo. Por quê? Porque isso aí já aconteceu muito tempo atrás, entre Ismael e Isaque. Muitos anos atrás. Essa briga aí não é de hoje, isso aí sempre aconteceu. Só que agora a gente já está vendo no final como que a coisa está acontecendo, entendeu? Então a Bíblia ela tem que se cumprir, né? Agora, ó, Apocalipse 45:12. Eu fiz a terra, eu criei nela o homem, eu a fiz, as minhas mãos estenderam o céu, e todos os seus exércitos dei minhas ordens. Qual exército é esse? É os anjos, não é isso? Ó, Gênesis 1, versículo 26, foi aquela parte que nós lemos, né? Ó, Gênesis 1, versículo 26, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem. O que um anjo é? Um anjo é espíritos, né? Agora Deus tem uma teofania, a qual você pode ver um anjo. Aquilo ali é uma teofania onde o espírito do anjo está ali, né? Então, isso existe. Então, Jacó, ele foi para o seu caminho e encontraram os anjos de Deus, os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: este é o exército de Deus. O exército de Deus, os anjos, está vendo? E Jacó disse, quando os viu: este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Maanaim. E enviou Jacó mensageiros diante da face do seu irmão Esaú,
Você lembra que ele saiu fugido de lá, né? Então ele pegou, foi para Padã Arã, porque a mãe dele, Rebeca, mandou ele ir, né? Então ele foi para lá. Agora ele está voltando com tudo, está trazendo esposa, filhos, gatos, está trazendo tudo de volta. Só que ele mandou um mensageiro diante da face de Esaú, do seu irmão, né? A terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhes dizendo: assim direis ao meu senhor Esaú. Ele mandou o servo na frente e disse: assim direis, assim diz Jacó, o teu servo: como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. Isso é para os servos dele falar para Esaú. Tenho bois, jumento, ovelha, servo, servas, e enviei para o anunciar ao meu senhor, para que ache graça aos teus olhos. Ele estava mandando um presente para Jacó, para Esaú, para acalmar a fúria de Esaú, né? Querendo comprar agora com presente. Você lembra que ele comprou a primogenitura, né? Agora ele está querendo comprar o perdão do irmão dele, né? E os mensageiros tornaram a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a te encontrar com 400 varões com ele. Olha só, 400 varões com ele. E Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos em 2 bandos. Olha só o que ele fez. Tudo que ele tinha, ele repartiu em 2 bandos. Porque dizia ele: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Está vendo? Ele dividiu, olha como ele era esperto. Dividiu. E disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: torna a terra e a tua parentela, e far-te-ei bem, menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com o teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste: certamente te farei bem, farei a tua semente como a areia do mar, pela multidão não se pode contar. E passou aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú. 200 cabras, olha o presente que ele tomou para dar para Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentos e 10 jumentinhos. Olha que presente que ele está dando para o seu irmão. Imagine como que ele não estava vindo, hein? Quanto Deus prosperou ele lá. Vou repetir, olha só. O presente que ele estava para o seu irmão, separando para o seu irmão: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu na mão do seu servo cada rebanho à parte, né? E disse a seus servos: passai adiante da minha face, e ponde o espaço entre um rebanho e outro. Então ele colocou lá: um levava a cabra e os 20 bodes, outro 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite de suas crias, 40 vacas. Então ele pôs em bandos, um na frente do outro. Para quê? Se aquele não acalmasse, ele viu o outro, até ele se acalmando. Olha só como ele era. Ele tinha inteligência, né? E ordenou o primeiro dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar dizendo: quem és? Para onde vais? E de quem são esses diante da tua face? Então dirás: são de teu servo Jacó, presente que envia ao meu senhor, a Esaú. E eis que ele mesmo vem atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme essa mesma palavra falareis a Esaú quando o achardes. Quer dizer, cada um ia dizer a mesma coisa com seus respectivos rebanhos, né? E direis também:
eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, eu o aplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face, porventura ele aceitará a minha face. Assim passou o presente diante da sua face, ele porém passou aquela noite no arraial. Olha só, esse foi o plano dele. Ele passou todos aqueles presentes diante da sua face, porém ele passou a noite no arraial, ele ficou ali, né? Levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, os seus 11 filhos, você vê que Diná também estava lá, ela formava 12, só que você está vendo que não está falando o nome dela aqui, mas ela estava indo junto, e outros nomes também, outros servos, muita coisa, então aqui ele está citando só isso. Levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o vale de Jaboque. Agora, 11 filhos, cessou aonde? Em José, que era o mais novo, foi com Raquel, só que Raquel depois teve um outro filho que foi Benjamim, vocês conhecem, né? Esse Benjamim formou as 12 tribos, foi aquele que José quis conhecer, né? Quando ele já era governador no Egito, né? Nós vamos chegar lá. E tomou, né? Então, ele pegou ali as suas filhas, sua serva, e ele passou o vale de Jaboque. E tomou-os e fez passar o ribeiro, e fez passar tudo que ele tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. Olha, um varão ficou ali lutando com Jacó. Vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, né? Aquele varão tocou a juntura da sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele. E ele disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Aí Jacó falava, não te deixarei, se não me abençoares. Eu não vou te deixar. E lutava com aquele anjo, e aquele anjo queria sair, e Jacó não deixava, segurava ele aqui. E o anjo não ia lutar com ele, né? Porque a pessoa, o que o anjo não faria? Então o anjo está ali, então o anjo só encostou nele assim, o bordão ali na coxa dele ali, né? E deslocou, né? Tocou na juntura da sua coxa ali, e deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele. Encostou ali, né? Na juntura, só tocou ali, ó. Nem, né? Você vê o poder que tinha, né? Porém disse, deixe-me ir. Aí Jacó falou, não vou te deixar enquanto tu não me abençoares. Então disse, qual é o teu nome? O anjo perguntou para ele, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Ele disse, não se chamará mais Jacó, mas Israel. Olha só, agora foi mudado o nome. E quem era esse varão que estava falando aqui com Jacó? Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Pois como príncipe, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Está vendo? Lutaste com Deus. Está vendo ali, ó? Aquele varão era Deus que estava ali. Jacó teve que ser mudado o nome de enganador para Israel, que significa príncipe, né? Lutaste com Deus e com os homens prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço a conhecer o seu nome, eu quero saber qual é o teu nome. E ele disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali, ou seja, ele não deu o nome dele. Você está percebendo aqui que ele não deu o nome dele? Olha, se nós for para Isaías 52, versículo 6, olha o que está escrito em Isaías 52, versículo 6. Isso é Isaías falando. Portanto, o meu povo saberá o meu nome por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. O meu povo saberá o meu nome. Você lembra quando eu falei que
Moisés também queria saber o nome, ele falou assim: eu sou o que sou, dirás assim, eu sou, me enviou a voz. Aquela coluna de fogo, falou com Abraão, com Moisés, né? Moisés queria saber também. Como é o teu nome? Eles vão me perguntar qual é o nome do seu Deus, o que eu direi? Falou: dirás assim, eu sou o que sou. Não deu o nome dele. Então quer dizer, então eles não sabiam qual era o nome verdadeiro do Senhor, eles se identificavam como Senhor, né? Eu já falei isso. Agora, em Atos 9, versículo 5, nós vemos aquela coluna de fogo aparecendo para Paulo lá no caminho de Damasco, depois que Deus veio, manifestado em carne, morreu, ressuscitou, né? Paulo perseguia a igreja de Jesus. Aí quando ele encontrou com aquela coluna de fogo, ele disse: Senhor, quem és tu, quem persegue? Porque aquela coluna de fogo se identificou para ele, falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas quem que Paulo perseguia? Ele não perseguia o Senhor, ele perseguia aqueles que diziam que Jesus ressuscitou e estava virando o cristianismo ali, diziam que era cristão, porque cria que Jesus tinha ressuscitado, e eles falavam que não, tal, né? E Paulo era zeloso. Então Paulo chegou e falou assim: mas Senhor, quem és tu a quem persigo? Agora ele falou o nome dele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Você viu que agora ele deu o nome dele? Agora foi dado, por quê? Porque agora ele já cumpriu o plano dele. Aqui no Antigo Testamento, ele veio para o Novo. Você lembra que nós falamos que é sombra? Agora aqui ele já se manifestou em carne, então agora ele deu o nome dele. Não é isso? Então é isso, vamos desse jeito aí, né? Agora, Jacó, aí o anjo, aí Jacó perguntou e disse: dá-me, peço a conhecer o teu nome. Ele disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali, né? E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Tá vendo? Agora se tratava de alma, não é mais corpo. Por isso que você pode errar no corpo, você faz isso, mas no dia que você consegue estar com Deus, Deus vai aliviar a sua alma, Ele vai te fazer uma transformação, porque o que a gente precisa é de uma transformação. Por isso que Jesus falou para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo, né? Porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Então o novo nascimento é necessário, porque aquele que não nascer de novo não verá o reino do céu. Então aqui, a minha alma foi salva, não é isso? Vamos ver o que nós temos aqui em Êxodo 13, versículo 22. Êxodo 13, 22. Êxodo 13, 22. Êxodo 13, 22. A Bíblia é muito extensa, ela tem muita coisa. Olha aqui, nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Está vendo? Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Que coluna era aquela? Aquela mesma que Moisés viu, e aquela mesma que Paulo viu. É a mesma coluna, certo? Então vamos continuar. E tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Você lembra que Jesus falou: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, darei descanso para vossas almas. Não é para o corpo. Para o corpo ele deu para Moisés ali depois dos 10 mandamentos: guardarás o dia do sábado. Mas até aqui a gente não está vendo nada disso. Foi dado depois nos 10 mandamentos, que foi para quem? Para aquele povo que estava saindo de dentro do Egito, e foi dado um dia de descanso para eles. Então eles iam guardar aquele dia. Ali era a lei. Deus estava dando uma lei para ele. Para quem? Para o povo de Israel, que era o povo que saiu tudo dos lombos de Jacó aqui, que foi transformado para Israel, né? Agora, para as outras nações não,
ele não tinha que guardar sábado, foi dado como uma lei para o povo, então fazia diferença. Então Deus exigia o quê? Deus queria obediência, então eles tinham que guardar aquele dia. Por quê? Porque Deus deu como lei, e uma lei é para ser cumprida. Agora, quando Jesus veio, eles encontraram em Jesus duas acusações, uma que ele não guardava o sábado, né? E outra que ele se fazia como Deus. Agora, como assim não guardava o sábado? Porque ele é o sábado, ele é o descanso. Ele falou, eu sou o Senhor do sábado, eu criei o sábado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei, darei descanso para as vossas almas, né? Então aqui nós vemos que a profecia se cumpriu tudo no Novo Testamento. Aqui era uma sombra, né? Então saiu o sol quando passou a Peniel e manquejava da coxa, porque ele lutou com o anjo, né? Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Agora nós vamos parar por aqui, e o próximo estudo nós vamos falar sobre o encontro de Esaú e Jacó. Vamos assim, porque aí a coisa começa a ficar saborosa e vocês ficam querendo saber a história, então nós vamos estudar junto. Agora, é bom lembrar que a gente está estudando as escrituras aqui não para ficar como uma história, porque tudo isso aqui tem um plano salvífico, tudo isso daqui foi escrito como figura, nada disso daqui foi escrito à toa. Isso aqui não é um livro de romance, isso aqui não é um livro qualquer, não, isso aqui é a palavra de Deus. Então tudo que está escrito aqui, ela serve para nós. Então vamos observar tudo isso aí. Quer dizer, você trapaceia nos negócios, você precisa de uma transformação, você precisa encontrar com Deus e Deus fazer uma transformação no seu coração, para a sua alma. Você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você vai continuar desse jeito. Então tudo isso a gente está vendo que nada disso daí é em vão, essas histórias que está escrita aqui. Isso aqui é a história dos nossos ancestrais. Nós viemos daqui, nós somos filhos de Abraão pela fé. Lembra que foi falado que todas as nações seriam benditas da semente de Abraão, né? Agora, a tua semente, qual semente que era essa? Jesus é a semente prometida. Quando ele veio, você vê que ele foi chamado também de filho de Abraão, foi chamado de filho de Davi, foi chamado de filho de Deus, né? Ele foi chamado também de filho de Abraão. Está na escritura isso. Por que filho de Abraão? Porque ele veio de acordo com aquela geração. Ele não pegou uma outra linhagem. Ele veio da linhagem de quem? De Judá, né? Agora você vai ver que no transcurso dessa peregrinação deles na terra, Jacó, ou melhor, Judá, ele casou com gentias, mulheres gentias. Essas mulheres gentias, por exemplo, como eu já falei, Raabe casou com um general do exército de Josué. A semente vem do macho. Então o macho tem a semente. A mulher é incubadora. Então aquela semente, se Raabe casou com Salmão, que era do exército de Josué, aquela semente que estava gerada ali ia ser de acordo com aquilo ali, entendeu? Então gerou ali. Então Deus ele estava vindo se identificando aos gentios, né? Você vai ver que depois chegou em Moabe, na terra dos Moabitas, nós temos lá Ruth, né? Ruth casou com quem? Com Boaz. Boaz representava quem? Cristo. Boaz representava Cristo. Nós vamos ver quando nós chegar lá no livro de Ruth. Boaz representava Cristo. De Boaz e Ruth nasceu uma semente. Daquela semente nasceu outra semente. Daquela semente nasceu outra. Daquela outra veio Jessé. Jessé veio Davi. Tá vendo? Veio tudo dali. Então a gente vê agora que Deus está vindo para o lado dos gentios. Porque o povo de Israel aqui agora já está conhecendo ele, né?
Você vê que Davi, ele foi um rei, né? Ele era da tribo de Judá. Chegou um tempo que eles foram levados cativos para a Babilônia por causa de desobediência. Você lembra o que Davi fez, né? A gente vai chegar lá depois. Então tudo aquilo teve um preço. Tudo tem um preço. Por isso que a Bíblia fala que foi escrita para servir de exemplo para nós não errar também. Então não adianta você falar assim, eu errei. Você errou porque quis, porque você não leu as Escrituras. Se você ler essas Escrituras, ela vai mostrar para você o bom caminho que você deve seguir. Onde eles erraram, eles tiveram que pagar. Então você já está vendo, então você não precisa errar naquele ponto. Você vai ter seus erros, Deus vai falar com você, só que você vai fazer involuntário, né? Não é porque você quer fazer. Então Deus, ele conhece o coração de cada um de nós. O nosso arrependimento diante de Deus é que traz o frescor, o alívio, né? Então há uma necessidade de ser transformado. Se não adianta a gente falar sobre a Bíblia, conhecer de capa a capa, mas se não tiver um novo nascimento, não resolve nada, não passa de conhecimento. E aqui eu não estou mostrando conhecimento, eu estou mostrando o plano salvífico de Deus, mostrando para vocês que existe um Deus o tempo todo. Essa é a essência da Bíblia, mostrar que existe Deus. É o que Israel fazia. As outras nações eram levadas por deuses, e o Deus de Israel, aonde ele ia vencendo todas as batalhas por eles, né? Então era Deus, é Deus o tempo todo. Então o Deus dos cristãos, ele é mais que o Deus dos pagãos. Pagão é quem crê em mais de um Deus. Nós não, nós cremos num só Deus. Nós cremos no Deus de Abraão. E quem era o Deus de Abraão? Jesus falou: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Está vendo? Quem que falou que Jesus? Foi Jesus que disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Está vendo? Então não tem confusão. Agora, você não é mais inocente sabendo disso. Por isso que a Bíblia fala: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, não como diz as igrejas, como diz as Escrituras, que as igrejas dizem que é três, é uma trindade, e a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que é um só. Então você tem que crer em Jesus como diz as Escrituras. Se você crê em Jesus como diz as Escrituras diz que ele é o primeiro e o último. As igrejas dizem que Jesus é a segunda pessoa da trindade, ele é o Filho, porque não conhece o plano salvífico, tá certo? Então depois a gente vai continuar. Agora a gente vai entrar no encontro de Esaú e Jacó, quando os dois se encontraram, tá certo? Deus abençoe e tenha uma boa noite.